A gente vai voltar a falar agora do caso que já virou uma novela com tantos capítulos e reviravoltas. Coloca a imagem do Paulo aqui para mim. Ó, o Paulo e a mulher aqui brigando. O Paulo, um empresário muito conhecido, foi morto a tiros em São Paulo, mas ele vivia aqui em Curitiba e a gente descobriu através da investigação policial que ele tinha uma vida dupla, ou até tripla, se investigar mais um pouquinho. Uma mulher que teria se identificado como a esposa do Paulo estaria no centro da morte do empresário. E aí surge uma outra mulher, também esposa. E desde então, muitas acusações são trocadas. A Samara, que você vai conhecer na reportagem, a moça loira, ela conversou com o Balanço Geral e ela deu destaques a muitos elementos que intrigam essa história. Uma traição que ela revela, um perdão que ela disse que perdoaria o marido pela traição e propôs até cuidar do filho que ele teve fora do casamento. Tudo começou com a venda de um telefone celular. Os dois vão ao encontro de uma mulher, essa mulher se volta para o Paulo, começa a trocar mensagens com o marido da Samara e acaba tendo um caso com ele. Essa mulher morena que você está vendo aqui. A reportagem traz detalhes de uma trama que parece roteiro de cinema, uma tremenda de uma confusão que você vai acompanhar agora no Balanço Geral. Nas fotos, um casal feliz. Paulo e Samara se casaram em 2012. Se conheceram num call center. Com estudo e trabalho duro, os dois venceram na vida. Paulo Henrique Pinheiro, de 38 anos, empresário de sucesso. Samara, advogada. Montaram uma importadora. Começaram a ganhar dinheiro e reconhecimento. Ele é tudo, ele era meu chão, ele era meu companheiro, ele era o amor da minha vida, ele era tudo. Então ele nunca deixou faltar nada pra gente. Samara, natural de Manaus, tinha ido visitar os parentes quando ficou sabendo da morte do marido. Minha sogra pegou e disse que a minha cunhada tinha dito que tinham matado ele. E foi aí que eu fui procurar saber o que estava acontecendo. E foi quando me informaram que ele tinham matado ele. Como tinham dito que ele estava com uma amante e eu já tinha conhecimento do número dela, eu tive que me humilhar, mandar mensagem para ela. Ela não me atendeu, mandei mensagem avisando que era eu. Eu disse, sou eu, Samara, atende. Quando ela me atendeu, aí eu disse assim, o que está acontecendo? Por que você não está atendendo a minha sogra? Ela disse, mataram Paulo. Eu disse, o quê? Ela disse, mataram Paulo. Eu disse, como assim mataram Paulo? Ela disse, eu só ouvi 5 tiros. Mataram ele. Paulo foi baleado na Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo. Segundo a esposa, ele viajou para a capital paulista para tratar de negócios. Ele estava junto com uma mulher que seria a sua amante, uma jovem de 23 anos, aqui de Curitiba. Naquela noite, Paulo teve uma briga feia com a amante. Uma câmera de segurança chegou a flagrar o empresário retirando a amante de dentro de um carro de aplicativo. Nesse dia, a amante resolveu prestar queixa contra Paulo. Ela foi à delegacia e denunciou o empresário por violência. Mesmo assim, ela liga para ele ir buscá-la na delegacia. Paulo foi baleado por PMs. Foram 5 tiros que acertaram o empresário. Para mim foi um choque. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente tranquila, tá? É óbvio, né, que existe seus momentos de raiva, existe seus estopins, existe, óbvio. Mas assim, 5 tiros, 4 policiais para um homem só. Em meio à confusão, a família é surpreendida pela morte do empresário e que a amante na delegacia teria se identificado como a verdadeira esposa do empresário. Depois da morte do empresário, a amante apagou as redes sociais. Imagens mostram, inclusive, a amante dirigindo o carro do empresário após ele ser morto em São Paulo. A amante está sendo acusada de ir ao apartamento do empresário e pegar tudo que tinha no imóvel. Dentro do próprio condomínio, um condomínio de alto padrão aqui em Curitiba, nos solicitou uma diligência. Chegando nesse local, deram a informação
que essa pessoa, que segundo a esposa informa ser a amante dele, havia ido lá em várias viagens e levado todos os bens, todos os pertences da casa. E não só isso, ela me relata que também um veículo BMW está desaparecido, que é o veículo BMW que ele estava em São Paulo. Observando que na condição de quem estava prestando queixa da vítima, naquela ocasião, como a delegacia entrega a chave desse veículo BMW para ela? A polícia de São Paulo abriu um inquérito para apurar a morte do empresário, mas a família reclama que não teve acesso às imagens da delegacia e nem os áudios no dia em que Paulo Henrique foi morto. Até então, estão se recusando a dar informações, a passar os vídeos, o que denota-se facilmente que não querem trazer esses vídeos à tona. Paulo tinha um filho com Samara. A criança hoje pede pelo pai e não sabe o que aconteceu. A verdadeira esposa só espera que tudo seja esclarecido. Tenho certeza que meu marido não fez nada para isso. Eles podem matar qualquer pessoa. Eu prometi para ele no caixão que eu ia fazer justiça. E eu vou fazer justiça. É uma história que causa uma certa intriga entre todos os envolvidos. Agora o Paulo não está mais aqui para dar a versão dele. A gente ouviu também a mulher apontada como amante pela Samara, que é a Juliana, essa de cabelo preto, que você está vendo de calça cor-de-rosa, uma blusinha branca, caminhando de costas. Ela disse que pediu ajuda para a polícia durante uma viagem em que ela estava com o Paulo. Diz que teria sido agredida, os dois entraram em confronto. Vamos escutar. Ele acabou falando um pouco mais alto, o tom de voz. Os funcionários do hotel viram esse movimento e eles chamaram a polícia. A gente subiu, foi pro quarto, ficamos lá no quarto, chegou a polícia, perguntou se estava tudo bem, se ele tinha me agredido. Eu neguei, pediram os dados dele, aí no que a polícia saiu, eu também já saí junto. E ele ficou no quarto. E ele pegou, recolheu as coisas, o meu celular estava no meio das coisas, e acabou pegando todas as coisas, pegou o carro e foi embora. E eu fiquei ali na frente do hotel, e tinha uma viatura ali. Aí eu pedi o telefone para um dos policiais, eles falaram, vamos lá na delegacia, você acompanha a gente, e de lá você faz a ligação para ele. Essa mulher também contou detalhes de quando ouviu os tiros que foram disparados contra o Paulo. Ele entrou na delegacia, eu estava sentada, ele só entregou o celular para mim, perguntou se estava bem, e foi onde os policiais foram levando ele para um lado assim que eu não consegui ter acesso, não vi, e eu só ouvi só o disparo. Aí a policial me segurou para mim não ir lá, eu queria ir lá ver o que aconteceu. E ela me levou lá para fora, ela falou que tinha chamado resgate. Logo chegou o resgate, mas eu pressenti que ele já estava morto porque foi muitos disparos. Veio vários policiais, falaram que ele tinha mandado. Eu falei, não tem. Ele falou, tem sim. Eu falei, mas o que é então? Eles falavam que não tinha. E realmente a minha advogada pesquisou e não tem. Não existe mandado de prisão. Ainda não caiu a ficha. Não sei. Nossa, me chegar em casa agora e ver meu filho vai ser muito dolorido, sabe? Tudo começa com essa discussão. Então, os funcionários do hotel, segundo a Juliana, essa mulher aqui, teriam ouvido essa discussão. Ela pede para chamar a polícia vai até o local. Quando a polícia vai até o local, essa mulher aqui de rosa, aqui de branco e rosa, diz aos policiais que o empresário, o Paulo, teria fugido com o celular dela. Vai todo mundo para a delegacia. O Paulo é levado para a delegacia, a Juliana apontada como sendo a amante pela Samara. Lembre-se, Samara é a esposa casada no papel, a loira. Aqui nessa foto ela tá morena, mas hoje ela tá loira. Coloca a imagem atualizada aqui para o pessoal de casa. Isso, obrigado. Essa aqui, Samara, casada no papel com o Paulo que morreu. Samara aponta a mulher que você acabou de ouvir, a Juliana, como sendo a amante. Já a Juliana se afirma sendo a mulher do Paulo. Olha que confusão. A gente ouviu também o advogado que representa esta mulher, que a gente, por enquanto, a trata como sendo a suposta amante.
ele disse que ela seria a verdadeira esposa. Gente, olha que confusão. A Juliana era empresária, era sim esposa da vítima, do falecido, tá? Ela tem um filho com um falecido, inclusive, ainda está em estado de luto, e mesmo estando em estado de luto, aparecem outras pessoas que já não mais participavam da vida da pessoa falecida, da vítima, e acabam impedindo o luto da Juliana, né? Não deixando ela ter esse luto de forma tranquila, cuidar do filho, exigindo bens, exigindo patrimônio. Primeiro, não é o momento. Segundo, quem decide alguma coisa ou deixa de decidir é a justiça dentro do processo. Então me parece que está havendo aí uma tentativa de ganhar no grito. O advogado que defende a Juliana, pela entrelinha, ele diz que a Samara está querendo tirar vantagem no grito. Por que ele diz isso? Porque assim, ó, depois que o Paulo morreu, a Juliana veio até Curitiba, no apartamento do Paulo, no bairro Moçungue. Segundo informações, ela entra no condomínio, retira vários objetos e vai embora. Mas ela não fez isso uma única vez. Ela foi para o local, retirou os objetos, saiu. Depois ela vai ao local de novo, retira novos objetos e também sai. E aí o que acontece? A Samara, quando recebe a informação de que o marido havia morrido, a Samara então vai até o apartamento. E uma coisa curiosa, vem aqui comigo no estúdio, por favor. Ô Marcele, vê se aí vocês têm separado o momento em que o Thiago Silva, o nosso repórter, conversou com ela, lendo uma mensagem que o Paulo mandou para ela antes de morrer. Tem? Então, assim que tiver no ponto, me avisa, para o pessoal de casa ouvir o que diz essa mensagem. Olha só, segura aí, não solta ainda não, só para eu explicar uma coisa para o pessoal de casa. Então, assim, o advogado garante que a Juliana era a esposa oficial. A Samara diz pra gente que ela é quem é a esposa oficial. Só que a Samara foi barrada na porta do prédio. Quando ela chegou lá, não deixaram ela entrar. Diz que não existe uma autorização. E ela tem o documento, o papel, que comprova que ela é casada com o Paulo. Na porta do condomínio, barrada, ela não pôde entrar, ela conversou com a gente. Presta atenção, porque ela pega o celular para ler a mensagem, uma das últimas que o Paulo mandou para ela. Escuta só. Vou vender todas as coisas aqui, móveis e etc. Temos o Teodoro e a Luna. Não tem com quem deixar e nem tinha pensado nisso. As roupas levarei só as minhas mesmas, que não são poucas. Me ajude a pensar nisso tudo para ir o quanto antes. Ou seja, o empresário revela para ela em uma mensagem: vou vender as coisas para a gente dividir. E aí ele cita 2 cães, os cachorros do casal, que não tem para onde ir, não tem para deixar, não tem com quem deixar. Lembra que eu acabei de falar para você que a Morena, a Juliana, esteve no condomínio, retirou as coisas? Agora fica uma pergunta: por que a Samara, a loira, que tem uma certidão de casamento com o Paulo, foi barrada? Você vai ver agora na nossa outra reportagem. Acompanhada do advogado, a viúva foi ao apartamento de luxo onde o marido morou nos últimos meses. Quando Paulo escolheu esse apartamento, Samara tinha ido para Manaus após descobrir que estava sendo traída por Paulo. Eu falei com ele antes da morte dele, um dia antes. É porque ele já estava planejando ir para Manaus, para a gente viver lá e a gente reconstruir o nosso casamento. Ela foi na frente. Eu fui na frente, eu estava lá, né? Então, assim, porque eu já tinha dito que eu não tinha condições de viver aqui diante desse cenário todo, né? Paulo deixou uma herança valiosa. São 18 veículos, empresas, contas, imóveis, que hoje a esposa tenta recuperar. Também tive contato com a outra parte, que estava acompanhando em São Paulo.
Ela me disse que esse veículo BMW teria uma procuração para ela, porém não apresentou essa procuração. E nós queremos saber a origem também da aquisição desse veículo, saber se foi adquirido com recurso do Paulo, que acreditamos. E também vamos pedir essa BMW, além dos outros veículos, bens móveis e imóveis que estejam em nome do Paulo. Samara foi impedida de entrar no condomínio. A justificativa usada pelo síndico é que o nome dela não consta no cadastro do imóvel. O cadastro aqui está em nome do Paulo apenas. O Paulo, que é a vítima dessa circunstância que aconteceu em São Paulo, que nós acreditamos ali que ainda é bem duvidosa. É possível, mas isso judicialmente, apresentando a documentação, ela como esposa, eles têm a certidão de casamento, certamente o juiz vai emitir uma ordem para que ela venha até o imóvel e verifique se ainda resta alguma coisa, porque segundo informado aqui mesmo, para uma pessoa da nossa equipe investigativa, todos os bens foram retirados. Sim, ele trouxe, eu tenho filmagem dos meus cães todos, não sei onde eles estão. Não sei absolutamente nada, a Luna e o Teodoro, eu não sei nada, absolutamente nada. Samara acusa a amante de ter ficado com tudo que ela e o marido conquistaram. Se o filho dela tem direito, eu vou dar. Mas ela não queira ter direito numa coisa que ela desgraçou meu casamento. Ela não pode. Que confusão. Durante a semana, eu acabo de receber a informação de que a nossa produção recebeu um telefonema de uma pessoa diretamente ligada ao casal e ela disse que vai fazer novas revelações. Quem é essa pessoa? Não, você vai se surpreender. A partir de segunda-feira a gente vai continuar nessa história porque tem muita gente querendo falar. Segundo essas pessoas, verdades precisam ser ditas. Então a gente vai continuar esse caso durante a semana.